aquela angústia que não passa nunca? Aquele medo, coração acelerado e aquela vontade de chorar que você não sabe nem de onde vem? Isso pode ser ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Como descobrir a minha ansiedade, quais os sintomas, o que fazer e como se tratar. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo que vai rolar por aqui. Deixe seu like para nos ajudar na divulgação. E aí, gente linda? Hoje um pouquinho diferente, a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Andressa e a gente quer falar um pouquinho com vocês a respeito de ansiedade, né? A Andressa tem um canal há 2 anos? 1 ano e meio? Mais ou menos, foi 2 anos. Então, ela começou o canal, rapidamente ela teve mais de 1000 seguidores e aí ela parou, mas eu nunca soube que ela tinha esse canal no YouTube. Então, ela parou devido a essa situação de ansiedade que ela teve naquela época e para nós foi uma novidade, a gente não sabia o que era, como tratar, como fazer. E eu falei para ela que ela deveria compartilhar com vocês, né? Porque muitas pessoas passam pela mesma situação, alguns casais, e isso afeta o relacionamento entre marido e mulher, afeta o relacionamento com os filhos, com o trabalho. É uma situação bem séria, um assunto de total relevância, né? Que eu acredito que é interessante conversar. E hoje eu queria que a gente conversasse, nega, a respeito disso. E que você compartilhasse com a gente a respeito de ansiedade. Tá bom. Bom, vamos lá. Quando que você percebeu que tinha alguma coisa errada? Nas suas emoções, na sua mente? Foi alguma situação, alguma crise? Ou isso foi vindo devagar? Como é que você percebeu? Tem alguma coisa errada e eu preciso tratar disso? Bom, eu comecei a sentir bastante coração acelerado, bastante dor de cabeça, coração acelerado e eu nunca fui atrás, né, pra saber o que era, mas eu achava que era alguma coisa do coração, na verdade. Mas foi quando, acho que piorou um pouquinho mais, quando você foi morar em outra cidade, que assim, o neto trabalhava aqui na nossa cidade, ele foi transferido para uma outra cidade, como a gente já tem tudo aqui, a nossa casa estava sendo construída na época, então ele passava de segunda a sexta lá e eu ficava aqui com as crianças, eu ficava em casa com as crianças. Foi um período de muita mudança, né? Um período rápido. De muita mudança. Então eu acho que isso daí, eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina. E aí saiu muito fora, acho que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo também, né? Tinha desgaste por causa da obra da casa, era muita coisa acontecendo. E ele longe, eu sozinha com as crianças, então eu comecei a perceber que isso foi ficando mais frequente. E aí um dia eu fui na academia, eu falei, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa, né, pra distrair minha cabeça, não ficar só em casa, só trabalhando, né, e eu fui pra academia. Era o primeiro dia na academia, era academia até de colegas nossos, né, e eu falei... nossos, né? E eu falei pra ele assim, ó, eu vou pegar bem leve porque eu não quero ficar dolorida já no primeiro dia, senão no outro dia eu nem apareço mais. E aí eu fui, aí fiz, né, terminei antes, eu ia embora, ele falou assim, não, Andressa, espera um pouquinho que a gente vai fazer um alongamento. E quando a gente começou a fazer esse alongamento, tava tudo bem, tudo normal, não tava acontecendo nada. E aí eu comecei a sentir que eu tava fora, assim, parecia que eu tava fora do corpo. E o meu coração acelerar muito. E na hora eu só pensava que eu ia morrer, né? E aí comecei a suar muito, suar bastante. E aí eu não conseguia falar pra ele que eu tava passando mal. Aí quando ele percebeu que eu tava passando mal, me deitou no chão. Fiquei lá por uns 5 minutos. Ele falou que era porque a minha pressão tava baixa, que eu não tinha comido, mas eu tinha comido sim. Então eu saí de lá, fui numa farmácia, medi minha pressão e quando eu cheguei lá eu tive uma surpresa, porque eu sempre tive a pressão muito baixa, né? Sempre foi baixa a minha pressão e quando eu cheguei lá tava 18/10. Então eu fiquei surpresa, cheguei em casa, eu deitei, meu filho tava na escola,
Você pensou que estava tendo um ataque cardíaco, né? Na verdade. Eu pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Eu achei que eu iria morrer naquela hora. E eu fiquei muito preocupada. Quando eu vi que a minha pressão estava alta, eu fiquei mais preocupada ainda. E aí eu sentia, parecia que o meu corpo estava meio formigando, assim, eu não estava sentindo, né? E aí quando eu fui buscar um filho na escola e pegar o outro, eu fui pro hospital. Aí lá eu passei e falei pro médico assim, ó, falei tudo que estava acontecendo e falei pra ele assim, eu quero que faça um exame de coração, porque parece que eu tô tendo um ataque cardíaco, alguma coisa. Aí ele fez aquele exame eletrocardiograma e quando ele me chamou de novo na sala, ele perguntou se estava tudo bem, se eu já tinha melhorado, e ele tinha me dado um comprimidinho para colocar na língua para baixar a pressão. Aí mediu minha pressão de novo, minha pressão tava 15, acho que 15/10, 15/9, não lembro. E aí ele falou assim, olha, você vai passar, ele me deu uma receita de um remédio para baixar a pressão e falou, você vai passar na farmácia, todo dia você vai tomar esse remédio aqui, mas no teu coração não deu nada, porque no teu exame também não deu nada. Aí eu falei, tudo bem, passei, comprei o remédio para pressão. Ele falou, ó, você já tomou um agora, mais tarde você toma outro. Aí você começa a tomar um por dia. Aí eu falei, não, tudo bem. Então... Deixa eu te perguntar rapidinho. Quando o médico vê os sintomas, ele não levanta a hipótese de ser uma crise de ansiedade? Não. Então, esse não levantou, mas o que eu fui à noite, porque eu passei mal durante o dia todo. E como eu tava com muito medo, tudo que eu sentia, eu corria na farmácia para medir de novo. E quando eu fui na farmácia, voltou a 18, mesmo eu tendo tomado o remédio, tendo tomado à noite também. Aí eu liguei pra minha mãe, porque o neto não tava em casa, deixei a comida pronta para as crianças. Minha mãe falou assim, ó, você não vai dirigindo, a gente vai te levar. Aí foi minha mãe, meu pai e me levaram pro hospital. Chegou lá de novo, eu tava alta e eu conversei com o médico e falei pra ele, ó, tá acontecendo isso. E eu quero que faça todos os exames de coração possíveis, que eu não vou sair daqui hoje, porque eu vou ter um ataque à noite, alguma coisa vai acontecer, porque eu não tô bem. Na hora ele já me mandou pra tomar um remédio e ele falou, ó, você vai tomar esse remedinho e você vai se sentir bem melhor a partir do momento que você tomar esse remédio. Você vai fazer todos os exames, ele fez até um exame de sangue que ele falou que detectava até as anomalias do coração, uma coisa assim. Então eu fiz ecocardiograma, eletrocardiograma e um exame de sangue. E aí quando veio a enfermeira, conversou comigo, perguntou tudo que eu tava sentindo e me deu aquele remédio na veia. Quando ela me deu o remédio na veia, deu 2 minutos, ela perguntou assim, você tá melhorando? Eu falei, tô. Porque eu já não tava mais sentindo uma pressão no peito, como se meu peito fosse explodir. Eu não tava mais sentindo aquela pressão e não tava sentindo o coração bater forte, não tava com aquela coisa cansada como quando a gente fica com a pressão baixa, né? Ou alta, que eu acho que é a mesma coisa. E... sentindo melhor, né? Já tava me sentindo muito melhor. E aí quando saiu todos os exames, foi dentro de umas 2h30 mais ou menos, ele me chamou na sala de novo e falou assim pra mim, ó, Andressa, você tá tendo uma crise de ansiedade e você vai procurar, amanhã você vai procurar um psiquiatra, que você precisa urgente, ele vai te acompanhar. Aí eu falei, mas e meus exames do coração? Porque eu tava achando que eu ia ter um ataque, que eu ia morrer a qualquer hora. Aí ele falou assim, não, você não tem nada no coração, tá tudo normal, seus exames estão normais, exame de sangue normal, tudo normal. Mas você precisa procurar um psiquiatra. Aí eu saí de lá com medo, eu falei assim, ele falou assim, ó, o remédio que eu te dei não foi bom? Eu falei, foi, então eu te dei um ansiolítico. Mas eu não acreditei nele. Eu falei, não, porque eu sabia o que eu tava sentindo, não era uma coisa de ansiedade, eu pensava. É uma coisa muito física. A gente sente muito físico, parece que a gente vai morrer mesmo. E aí eu saí de lá com a minha cabeça e falei assim, não vou procurar um psiquiatra, vou procurar um cardiologista, porque ele tá errado. No outro dia, cedinho, eu liguei para um cardiologista e procurei o cardiologista que podia me atender no outro dia já. Aí encontrei, fui nesse cardiologista,
contei pra ele o que tinha acontecido, das vezes que eu fui pro hospital, que minha pressão estava muito alta, inclusive no outro dia ficou alta e foi ficando alta ainda. E aí eu contei pra ele, ele fez os exames de novo que eu tinha feito no hospital. E aí eu saí de lá medicada para ansiedade, do cardiologista. Ele falou, ó, Andressa, você tá com crise de ansiedade. Na hora eu pensei, meu Deus Então do céu. não é um diagnóstico difícil, é relativamente simples, né? Sim, se a gente falar tudo que tá sentindo... São iguais os sintomas para todo mundo? São iguais, mas eu acho é. que, pelo que eu vi, depois eu fui assistir vários vídeos, fui conversar também com o psiquiatra, e aí depois que eu vi, é praticamente a mesma coisa, sabe? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, ó, aí então você teve diagnóstico e tal, aí eu lembro que você mudou muito, né? Comportamento, a maneira como eu te conhecia, como a gente vivia, na nossa rotina. E uma das coisas que você me falou muito é a respeito da sua mente, né? Que não parava um minuto, ficava com a mente agitada. Fala pro pessoal um pouco sobre isso. Minha mente... Antes da crise de ansiedade você teve, né? Sim, ou já era antes, né? Já era antes. Tá. Minha mente era muito agitada. Eu pensava muito, pensava o tempo inteiro. Você não conseguia ter Pensava a respeito do que, basicamente? A gente pensa muito em tragédia, pensa muito no que vai acontecer amanhã. Pensamentos negativos, né? Pensamento negativo, coisa que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas a gente já fica com medo do que vai acontecer no outro dia. Não sabe como que vai dormir, como que vai acordar. No meu caso, eu tinha medo porque eu dormia sozinha com as crianças, não sabia como que eu ia acordar no outro dia, se eu ia passar mal à noite, se eu não ia. Então a nossa cabeça fica o tempo inteiro pensando. Dia e noite, não para. Dia e noite. Não relaxa, por exemplo, se você senta para assistir um filme. A gente não consegue focar no filme. Ou uma música, um fone para ouvir uma música. Aí a hora que você vê, a tua mente tá vagando já por outra coisa que você tá pensando. Ler um livro. Não, eu não conseguia ler um livro. Aí não consegue ter foco. Não consigo ter foco, eu não conseguia ter foco em nada. Aí tem aquele déficit de atenção que fala, não é isso? Isso. Eu não conseguia ter foco em nada, assistir nada. Memória também, né? A memória também ficou muito ruim. Déficit de memória que fala. Assim, eu vou na máquina de lavar, eu coloco a roupa lá dentro. Daqui 2 horas eu vou colocar a roupa no varal, quando eu vejo, né? Eu nem liguei a máquina ainda. Aí eu ligo a máquina, então quando eu vejo, vou lá e não coloquei o sabão. Então a minha memória ficou assim. Eu lembro, a gente morava numa outra casa e a casa bem grande, né? Maior que essa, bem maior que essa. E aí, por exemplo, você começava a limpar a casa e parava, aí ia lavar a roupa e parava, aí ia fazer o almoço e parava e acabava o dia. Ficava tudo bagunçado, eu não conseguia sair do lugar. Não dava conta. Isso foi uma coisa que eu falei pro médico também, que eu fazia várias coisas e não conseguia sair do lugar. Eu começava uma coisa, a hora que eu tava vendo, eu já tava em outra. E já tava em outra, já tava na terceira coisa e eu não conseguia acabar nada. Porque assim, eu acho interessante, porque às vezes o pessoal pensa, é uma pessoa desorganizada. Nossa, uma pessoa que não tem foco. Pode ser que tenha uma situação, um motivo por trás, não é? Às vezes não é o relaxo, a pessoa é vagabunda, a pessoa não foca. Às vezes ela não tá bem, a mente não tá legal, né? E aí acontece aquela famosa palavra, né, que tá em moda, procrastinação. Como se a pessoa procrastinasse porque ela quer. Tem gente que faz porque quer, eu acredito. Sim. Tem gente que realmente não toma atitude na vida, mas não é disso que a gente está falando, né? Quem é ansioso, a tendência é sempre deixar. Começa uma coisa, deixa, vai fazer outra, deixa, vai fazer outra, ou deixa para amanhã, a gente sempre tá deixando para amanhã. E aí, se deixar para amanhã, a gente já não dorme, assim, já fica pensando no outro dia o que a gente tem que fazer, e já junta várias coisas, então é um ciclo, né? E a mente não tá legal, né? A mente não tá boa. Aí, o foco, principalmente para homens, né? É uma coisa muito importante, que nos ajuda demais na nossa profissão, no nosso trabalho, principalmente a mente masculina. A mulher tem a capacidade de fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, o homem não tem.
Mas o homem faz uma geralmente bem feita, a mulher faz várias bem feitas. O homem faz uma, mas já projeta, já executa, tudo com foco. E às vezes não consegue, não é porque o cara é vagabundo, não é porque o cara não foca, porque às vezes a mente não tá legal, né? Pode ser isso. E me fala uma coisa, eu estava falando da sua mente aí, e assim, e o que você sente, emoção, assim, como é que você ficava? O que você sentia no dia a dia? Como é que estava assim? Se alguém te perguntasse, o que você está sentindo? Não fisicamente, não nada. Como é que está aqui dentro, aqui na alma, no sentimento? Então, eu tava sempre com um sentimento ruim, não sei explicar. Uma angústia, né? Eu sentia sempre uma angústia no peito. E o meu humor também era muito, muito ruim. Acho que quando eu fico muito ansiosa, eu mudo muito de humor, né? Uma hora eu acordo, tem dia que eu acordo muito feliz e disposta a fazer tudo. E era assim, eu acordava muito feliz, queria fazer isso, aquilo. Mas no outro dia eu já não acordava bem. Assim, eu lembro também que você sentia muito medo, né? Eu sei assim, por exemplo, a angústia, sentir angústia totalmente normal, né? Assim, depende do que acontece quando a gente perde alguém, quando acontece alguma coisa muito triste, a gente passa um período de angústia, é um sentimento horrível, né? Mas ele passa. Agora imagine viver isso todo dia. Todo dia. Torna-se uma pessoa triste, penso eu, né? Sempre angustiado, sempre aflito. E o medo? Medo do que você sentia? Medo de morrer em casa com meus filhos lá dentro. Medo, assim, eu andava de carro, eu já entrava no carro, eu tava chegando numa avenida, parece que na cabeça já passava meu carro capotando. Tudo relacionado a isso. Tudo que eu ia fazer, medo se eu colocasse a mão numa tomada, eu já tinha medo que eu ia levar um choque, e daquilo, um choquezinho, já na cabeça da gente, a gente vai morrer por aquilo, porque acontece com fulano, aconteceu numa coisa que a gente viu, então o medo é muito grande. Aí você acha que, por exemplo, isso aí passa por... a pessoa é pessimista. Tem gente que realmente é pessimista, sim, mas eu acho que se a gente repara, se tem um amigo, um familiar, alguém que a gente convive, se de repente, vamos fazer isso, não, porque pode acontecer aquilo, vamos fazer tal coisa, mas e se acontecer isso? Nossa, que pessoa pessimista, às vezes tá com problema. A mente da pessoa não tá legal, ela não consegue ter pensamentos positivos, né? É sempre pensamentos oriundos da angústia, do medo, de uma mente cansada, fadigada de tanto pensar. Então não tem como essa pessoa ter pensamento legal, vai ser sempre pessimista, né? É sempre assim. Me fala outra coisa, você estava falando também da impaciência, né? Irritação. Sim. Né? E aí eu acabava descontando, né? Quem não precisava descontar, que era nele, meus filhos. Porque às vezes eles faziam uma pergunta simples e eu tava acho que eu já tava muito irritada e eu acabava descontando neles. Então falava de qualquer jeito com eles. Porque assim, a nossa mente, por isso que a gente precisa ler um livro, assistir um filme, dar uma descansada para nós estarmos com a mente legal. Agora, se a mente não descansa, a gente está sempre irritado. Dormir, né? Para a mente estar sempre saudável, né? Agora, quem tem ansiedade e não relaxa, vai estar sempre irritado mesmo, estressado, sempre, né? Enfim. Sempre com a cabeça cheia. E assim, me fala uma coisa, o choro é por conta dessa situação aí, de angústia, medo, ou não tem nada a ver, é aleatório, do nada ele vem, sem motivo? Não, é por causa da angústia, porque eu chorava muito. Eu nunca fui também de chorar tanto, né? Não. Nunca fui uma pessoa de chorar muito, eu acho que eu sempre fui mais dura. Foi mais de brigar. Eu sempre fui muito briguenta. Chorar? Mas chorar não. Ele inverteu, de repente mudou, de repente eu já não conseguia mais brigar, eu chorava. Aí alguma resposta às vezes que você me dava, alguma coisa que não tinha nada a ver, eu começava a chorar.
Se eu pensasse em uma situação, uma coisa, e começasse a me dar uma angústia, eu chorava do nada. Mas era assim, ó, um choro, eu acho que durava aqui, umas meia hora mais ou menos, uns 15 minutos. Aí eu chorava, eu tinha que chorar. Se eu não chorasse, não passava. Então eu chorava, não tinha o que me consolava. E depois passava. Eu acho que depois eu ficava aliviada, saía aquela pressão no meu peito. Aí eu ficava bem, até chegar o próximo, né? Era assim, ó, para quem vê, no caso eu, né, uma mudança, a gente fica, o que será que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que... Aí você fica um monte de coisa na cabeça, né, e fala, será que, meu Deus do céu, minha mulher é infeliz dentro de casa? Será que não é mais feliz comigo? Será que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Aí, mas gente, não tem absolutamente nada a ver. Era isso que você me perguntava sempre, né? Te fiz alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? É por minha causa que você tá chorando? Então ele sempre me perguntava, mas eu não sabia o que responder. Então, não tinha o que responder para ele. Daí a importância de conversar a respeito, né? Eu comecei a estudar a respeito, vi como era importante se tratar, né? Se tratar com bons profissionais, falar a respeito, conversar. E aí uma coisa que eu gostaria de falar também dessa, porque assim, a gente é ser humano, né, tá tudo interligado, a mente, as emoções e o corpo físico, né? O que acontecia no teu corpo, em você, assim? Por exemplo, isso tinha com certeza efeito no teu corpo, né? Fala pra nós, sempre começava assim, uma angústia e de vez em quando a minha mão tremia. Eu suava bastante. O pior era o coração acelerado, porque o coração acelera tão forte que ele acaba batendo, parece que tá batendo na costela, né? Em tudo assim. A gente sente bater. Então isso parece que deixa a gente mais angustiada ainda. Então era angústia, medo, o coração muito acelerado, suor, as mãos tremendo e... cansaço, né? Ficar cada dia cansada. Sim, cansada, deitada o dia inteiro, porque eu acho que isso daí cansa meu corpo. E eu tinha muita queda de cabelo, então aconteceu várias coisas, dor de cabeça também. Dor de cabeça, teve uma vez que eu fui parar no hospital, né, Neto? Eu lembro. Fui parar no hospital com uma dor de cabeça enorme, que não passava por nada. E uma coisa importantíssima, né, que é o sono, né? A mente não desliga. Isso. Toda vez que eu ia dormir, era muito ruim, porque eu deitava e eu não conseguia desligar. Eu sempre estava pensando, e aí no meio do meu pensamento, eu vi que eu estava pensando demais, eu falava, ai meu Deus, tem que parar, porque eu preciso dormir. E aí eu tentava parar, mas eu já estava pensando e sempre pensamento ruim, e sempre sonho ruim. Pensamento ruim, sonho ruim, nada, não tinha nada de bom, nenhum pensamento bom, eu não conseguia, eu sempre falava, porque o Neto falava assim pra mim, nossa, mas você não pode pensar assim, você é muito pessimista. E aí toda vez que eu vinha esses pensamentos ruins, eu falava assim, nossa, eu tô muito pessimista, preciso pensar numa coisa boa. Aí tentava pensar numa coisa boa, mas não era um minuto. Quando eu conseguia ligar minha cabeça de novo, eu já estava pensando coisa ruim. E aí eu não conseguia dormir, então eu passava muito tempo assim sem dormir. Eu ia dormir tarde da noite, eu acordava muito cedo, tipo 5h30 da manhã. Então eu quase não dormia nada, não conseguia dormir, não tinha nenhuma qualidade de sono. E assim, toda essa situação, o que você sentiu que afetou nos relacionamentos, no trabalho? O que você percebeu? Afetou, mudou? Mudou. Em que sentido? O que você... Porque, não por culpa dos outros, assim, mas eu acho que eu fiquei mais distante. Eu acho que eu fiquei mais distante das pessoas, porque eu não sei, não tinha vontade de socializar com ninguém, de conversar com ninguém. Não gostava de estar em público, né? Não gostava de ficar em público, não gostava de ir na casa de ninguém, não gostava que ninguém fosse na minha casa. Então, assim, a não ser alguns amigos, né, que a gente tinha
mais convívio, né? Então eles iam normal, tudo tranquilo na minha casa. Mas se eu fosse sair para um lugar muito cheio, eu também não conseguia. Então eu acho que isso daí ficou um pouco ruim, porque a gente acabou ficando um pouco distante, né? Sim. A gente não participou já de Natal, porque eu não tava bem. A gente já não participou de festa, porque eu não tava bem. Família, a gente já teve que ir embora de churrasco, porque eu não tava bem. Sim. Então, assim, eu acho que a gente acabou ficando um pouquinho meio afastado. A gente não ia para barzinho, para nada que tivesse, qualquer evento que tivesse muita gente, a gente não ia, né? Enfim, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma solução mágica? Não. Um remedinho mágico ou uma oração forte? Não. Não existe. E aí, como é que você Bom, saiu? pra mim não existe. Você já saiu dessa? Então, eu... Tem que ir saindo cada dia? Como é que todo dia é um dia diferente. Depois que eu fui no psiquiatra, ele continuou com o mesmo remédio que o cardiologista me passou e deu certo pra mim. Assim, no começo eu fiquei muito sonolenta, né? Pra que serve o remédio? Pra desligar a mente? O remédio... Pra acalmar a mente? Pra acalmar a mente. O cérebro voltar a trabalhar normalmente? O psiquiatra me explicou que ele ativa outras partes do cérebro e desliga algumas. Entendi. O remédio que eu tomo é o estalopram. Você pode falar, né? Não sei. Pode falar. Ele prescrição ativa... médica, né? Não compra sem prescrição. Então ele ativa uma parte do cérebro e desativa outra. Então isso ajuda a gente, né? Lógico que a gente vai conversando, ele conversa bastante nas primeiras vezes, né? Por que eu tô sentindo cada coisa? O que acontece que a minha pressão não baixava de jeito nenhum. Eu fiquei uma semana medindo 3 vezes ao dia para ver se eu tava com problema mesmo, mas o psiquiatra falou não é mais para medir a pressão, porque a partir do momento que a tua ansiedade diminuir, a sua pressão vai diminuir também. E foi dito e feito. A minha pressão hoje é normal, não preciso tomar nenhum remédio para pressão. E no começo esse remédio da ansiedade me deixou com muito sono, muito para baixo, muito cansada, corpo ruim. Até acertar a dosagem, né? Até acertar a dosagem, e até o corpo acostumar também, que foi o que o médico me passou, né? Mas depois de um mês, assim, eu achei que eu já tava bem melhor. Eu parei de beber bebida alcoólica, eu fiquei 1 ano, assim, sem beber mesmo. Então, graças a Deus, eu ia cair pras calçadas, tinha que buscar nos bar. Mentira, gente. Dava bafão. Subia nas Mentira, meias, subia nas meias, é verdade. Isso é mentira. É mentira. Então eu parei assim, eu tomava um pouquinho só de cerveja, mas eu parei. E eu fui fazendo tratamento. Acho que no segundo mês, assim, eu acho que eu já vi uma diferença boa, né, amor? Sim. Você viu também? Sim, eu acho que, eu tô falando de fora agora. Quando você começou com a medicação, a grande vitória é não ter mais aquelas crises, né? Sim. Só que aí tem o outro lado, sonolência o tempo todo, sempre meio aérea e tal, mas aí depois você vê que passou essa fase e graças a Deus está bem melhor. Hoje você está praticamente, para mim, curada, né? Bem melhor. Eu sei que é uma situação que você vai ter que cuidar pro resto da vida, né? Ficar atenta. Mas eu vejo uma melhora. Mas muito depois grande. que eu comecei a tomar a medicação, uns 3 meses, depois 4 meses, eu ainda tinha o coração acelerado de vez em quando. Às vezes de madrugada, que eu acho que é a vez que eu sentia mais medo, porque eu tava sozinha. Então de madrugada, às vezes eu me sentia meio sufocada, coração acelerado. Mas eu tava medicada, eu já sabia como que era, eu já sabia que ia passar. Então eu ficava mais tranquila e logo passava, né? Mas esse tratamento que eu fiz foi durante 1 ano. E aí eu fui desmamando o remédio e fui ficando bem, né, amor? Mas aí... Graças a Deus. Mas aí eu fiquei um tempo sem tomar o remédio, acho que mais 1 ano eu fiquei sem tomar o remédio e eu voltei agora no começo do ano, de novo. Não tava tendo crise de ansiedade, não tava com o coração acelerado, mas eu já tava ficando angustiada, irritada, né? Acho que eu tava muito irritada, angustiada.
E aí eu por mim mesma falei assim, não, eu vou lá, vou tomar um remédio, porque eu acho que eu fico melhor, né? Olha, eu gostaria de falar o seguinte, né, que se você tem na sua família, sua esposa, ou seja lá você mesmo, não vai pela cabeça dos outros, não é uma oração, independentemente da sua fé, nós somos cristãos, cremos em Jesus, cremos em milagre, mas a mente ela é um órgão, né, ela fica doente, então não é vagabundice, não é falta de foco, não é a pessoa relaxada, não é uma pessoa preguiçosa, não é mimimi, não, a pessoa está doente. Você precisa de tratamento, cuidar da sua mente. E precisa de um psiquiatra, de alguém que entende a mente, entenda a mente e que te ajude. Então não vai pela cabeça, não se feche, não fique, que isso pode evoluir, né? É pior, né? Isso evolui. E é um assunto sério, uma coisa séria que você precisa ter tratamento. Tem tratamento, tem cura, né? Porque a ansiedade também evolui para depressão. Exatamente. Também. E eu acho que quem tem ansiedade já tem um pouquinho de depressão, porque são praticamente os mesmos sintomas. A gente quer ficar sozinho, a gente não quer ter contato com outras pessoas, né? A gente quer ficar no nosso mundo. E eu senti que outras coisas mudou também, né, Bruno? Mas você tá zero barra agora, né? Tô. Graças a Deus. Graças a Deus, tô melhor. Agora eu saio, já vou no mercado tranquilo. Vamos um barzinho, festa, A gente churrasco. vai em festa, churrasco. Esse ano vamos ter Natal aqui em casa. Baladinha às vezes, né? Então eu já tô melhor, graças a Deus. Então se você sente algum desses sintomas, procura ajuda, procura um médico. Não fica sozinho. Isso. Família também é muito importante. É difícil você passar por uma coisa sozinha. Às vezes você não quer ter ninguém ali, mas você quer. Mas é importante ter gente de mente aberta, né? Vai te ajudar. Porque gente cabeça fraca só piora a situação, não é? Verdade. A pessoa que quer te dar um remédio lá, que ele mesmo criou, ou fazer uma oração, ou dar um banho de arruda, gente. Oração é bom também, mas procurar um psiquiatra, um psicólogo. Né? É bom, mas não se aplica nesse caso, né? Não, a gente tem que tratar. É igual se fosse um problema no coração, né? A gente não trata só com oração. A oração é bem-vinda, mas a gente trata com remédio também. É verdade. E não tem problema nenhum tomar remédio, né? A gente toma remédio, a gente fica calmo, calminho, feliz. Fica bem, fica feliz. E aí a gente vai vivendo. Agora eu tô tomando de novo, não sei quanto que eu vou parar. Mas assim a gente vai vivendo. Pelo menos eu tô bem agora, graças a Deus. Então tá bom, gente. Por hoje é só. A gente vai voltar com esse assunto e com outros mais. Feliz que vocês nos acompanharam até aqui. Dá um joinha aí. Se inscreve no canal, tá bom? Tudo de bom. Beijão pra vocês. Tchau, Deus tchau. abençoe todos vocês. Tchau.